Olá, amigos! Me chamo Luciana Costa. Neste vídeo vamos falar sobre os 4 dos 12 países onde a perseguição aos cristãos ocorre de maneira extrema, conforme a Lista Mundial da Perseguição 2021, divulgada pela organização Portas Abertas. O objetivo deste vídeo é identificarmos as causas principais que levam os países como Coreia do Norte, Afeganistão, Nigéria e Índia a serem tão intolerantes quanto a escolha da fé em Cristo. A Coreia do Norte é o país que está no topo dos 50 países que mais perseguem cristãos desde 2002, ou seja, está em primeiro lugar na lista há mais de 20 anos. Na Coreia do Norte, todos são submetidos a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do seu cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Por medo, muitos não compartilham sua fé e, quando ousam falar, correm o risco de serem torturados e até mesmo serem presos em campos de trabalho forçado, além de condenados à morte. Estima-se que em torno de 40 mil cristãos são mantidos presos em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. O governo norte-coreano não suporta os cristãos por adorarem a Deus, já que forçam o povo a adorar seus líderes políticos como se fossem deuses. Apesar das tentativas do governo de acabar com o cristianismo no país, as atividades religiosas continuam sendo realizadas com muitos missionários evangelizando e com igrejas sendo implantadas até mesmo dentro das prisões. Mesmo as igrejas sendo feitas em casas ou locais subterrâneos, as autoridades conseguem encontrar e punir severamente os cristãos que frequentam esses locais de culto. O principal motivo da perseguição aos cristãos na Coreia do Norte é que, por ser um país comunista, o que predomina é o culto à personalidade do líder. Desde 1948, a Coreia do Norte é governada pela família Kim, cujo governo está agora na 3ª geração. Todos têm que reverenciar a liderança e, por causa desse culto à personalidade do líder, o presidente é uma figura insubstituível na sociedade. Assim, o Estado comunista considera os adoradores de Jesus uma ameaça ao Estado. O Afeganistão é o 2º país na lista mundial da perseguição 2021. O Estado Islâmico e o Talibã ainda têm uma presença forte e violenta no Afeganistão, com o Talibã controlando grandes regiões. É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão, pois deixar o islamismo é considerado vergonhoso. Assim, os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências de sua nova fé caso for descoberta, tendo que fugir do país ou serem mortos. As mulheres cristãs são altamente vulneráveis a todas as formas de abuso físico e têm pouquíssima autonomia social e financeira. Quando sua fé é descoberta, mesmo que não sejam mortas, elas podem ser mantidas em casa ou vendidas como escravas ou prostitutas. Com a retirada das tropas americanas e da OTAN, em agosto de 2021, o grupo extremista muçulmano do Talibã toma a capital do país e assume o controle após 20 anos. A volta do Talibã ao poder traz preocupações à comunidade internacional e à população afegã sobre o retorno de violações aos direitos humanos. Antes do Talibã assumir o Afeganistão, a vida dos cristãos não era fácil. Dentro do ordenamento jurídico do país, a apostasia, trocar o Islã por outra religião, já era punida até com pena de morte.
Praticar o cristianismo, visto como uma religião ocidental, sempre implicou em grandes riscos, que se amplificaram com a presença radical do Talibã. Os cristãos do Afeganistão cada vez mais são obrigados a seguir sua fé de maneira clandestina, marginal e sob ameaça permanente, se tornando um ato de extremo heroísmo de uma minoria que não chega a 12 mil. A Nigéria subiu vários lugares na lista mundial da perseguição, ocupando a 9ª colocação devido ao aumento da violência que começou a se espalhar por outros territórios. A violência aos cristãos praticadas pelos terroristas islâmicos Boko Haram, pelos pastores de cabra fulanis e pelo Estado Islâmico da África Ocidental, entre outros opressores, causa enorme sofrimento entre a comunidade cristã. Muitos cristãos são assassinados por causa da fé nos ataques violentos por esses grupos radicais, além de terem suas propriedades e meios de subsistência destruídos. Homens e meninos têm mais probabilidade de serem mortos, enquanto as mulheres e crianças ficam muito vulneráveis e são testemunhas vivas da ação dos agressores. As cristãs são frequentemente raptadas e agredidas sexualmente pelos grupos extremistas e, às vezes, forçadas a se casar com muçulmanos. Cristãos ex-muçulmanos enfrentam rejeição e pressão da família. O governo parece incapaz ou não desejar proteger os cidadãos cristãos, pois minimizam ou negam esta realidade, visto que esses grupos radicais raramente são levados à justiça. Muitos cristãos do norte do país que sofrem com a perseguição há décadas e que estavam dispostos a morrer por sua fé, hoje sentem-se desencorajados e a sua fé cansada pelas injustiças sistêmicas e a falta de ação do governo. A perseguição na Índia aumentou de modo significativo nos últimos 7 anos, em que o país passou da 31ª colocação para a 10ª colocação em 2021. Desde que Modi assumiu o poder em maio de 2014, o nível de perseguição aos cristãos cresceu drasticamente. Apenas falar sobre sua fé cristã para um grupo maior de familiares já é considerado evangelismo. As leis anti-conversão, vigentes em 9 estados, com outros considerando a adoção, são utilizadas para assediar e intimidar os cristãos. O objetivo das leis anti-conversão é impedir que pessoas de outra religião tentem converter uma pessoa sob pena de prisão, barrando com isso o crescimento do cristianismo, que tem conquistado cada vez mais adeptos por conta dos projetos missionários. Grupos extremistas hindus acreditam que todos os indianos devem seguir o hinduísmo e que no país não deve haver cristãos e nem muçulmanos. Para atingir esse objetivo, esses grupos usam de muita violência e, às vezes, até assassinatos, principalmente contra cristãos de origem hindu. Muitos são os crimes contra os cristãos indianos, como em outros lugares, desde agressões físicas, prisões e assassinatos. No entanto, na Índia, eles sofrem o empecilho para usar fontes comuns de água. Podemos concluir que as causas da perseguição aos cristãos são opressão comunista e pós-comunista, que ocorre na Coreia do Norte, opressão do clã, que significa a perseguição interna entre um grupo, que ocorre tanto no Afeganistão como na Nigéria, nacionalismo religioso, no caso da Índia, que quer impor como religião única do país o hinduísmo. Continuamos orando por nossos irmãos na fé, lembrando: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. A paz de Cristo.